Graça e paz, amada igreja. Bem-vindos aos visitantes, às visitantes, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Nós queremos fazer a leitura de Obadias, está entre Amós e Jonas. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14, a exposição da palavra de Deus essa noite. Peço que os irmãos permaneçam em pé por amor, por reverência e zelo pela palavra de Deus. Então a gente pode assentar. Obadias, do versículo 1 até o versículo 14. Amém? A palavra de Deus diz assim, versículo 1, profeta Obadias: visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado aos gentios um emissário, dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. 5. Se viessem a ti ladrões ou assaltantes de noite, como estás instruído, não furtariam o que lhes bastasse? E se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados os bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, não há nele entendimento. 8. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? Os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. 10. Por causa da violência feita ao teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão, e será exterminado para sempre. No dia em que o confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. 14 e último. Nem parar nas encruzilhadas para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Podeis assentar. Vamos continuar em espírito de oração. Nós vamos orar mais uma vez. Acompanhe, por favor, Senhor Deus. Oramos a Ti, nós, teu povo, que carecemos da Tua bondade essa noite, misericórdia, da Tua força e da Tua graça que nos capacita diante do Senhor, pelo Teu Espírito, na autoridade da Tua Palavra. Estamos aqui como igreja, precisando, necessitados da Tua Palavra, Senhor.
Tua palavra que é divinamente inspirada, que é proveitosa, que é apta, que é poderosa, viva e eficaz, para nos ensinar, para nos corrigir, nos disciplinar, para nos fazer viver de acordo com os teus estatutos, com as tuas ordenanças, com o teu amor, que é um mandamento. Senhor, que essa noite teu Espírito, através da tua palavra, gere uma fé bíblica, uma fé do alto, que somente o teu Espírito tens a dar-se a cada ouvido espiritual, a cada mente, seus pensamentos, a cada coração. Nós rendemos ao Senhor tudo que se levanta, todo conselho altivo, soberbo, orgulho, e arrogância, que se levanta contra o teu conselho, Senhor, caia-se por terra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, nós vamos fazer em 2 ou 3 domingos, se eu permitir, a exposição desse profeta pequeno. É apenas uma forma de falar, não é menor que os demais profetas, mas a gente chama assim uma linguagem bem bíblica, até porque esse capítulo aqui, ele é o menor livro do Antigo Testamento. Até a gente poderia ler todo ele, a ideia é essa, eu ler todos os 21 versículos, eu queria investir um pouco de tempo aqui, eu não li, mas poderia dizer, eu li hoje um livro inteiro da Bíblia numa sentada, né? Ia ser bacana, mas não precisou fazer assim. Mas Obadias, nós não sabemos qual Obadias é, a Escritura não vai dizer quem ele é, porque era um nome muito comum no Antigo Testamento, entre os hebreus, os israelitas. Tem pelo menos 12 ou 13 citações de Obadias, eles são diferentes, eles não são iguais, eles são de épocas diferentes, reinados diferentes, anos, a datação é diferente. Mas nós vamos arriscar aqui, possivelmente este Obadias aqui, a Bíblia não tem mais informações sobre ele. A princípio, então, aonde a Bíblia não tem voz, isso é a literalidade, é a suficiência, a verdade da Escritura, nós não temos ouvidos, amém? A gente não vai ficar aqui pressupondo, achando, porque não é assim que a gente faz. A gente fala o que a Bíblia diz, a gente não vai ficar supondo. Tem alguns pregadores, alguns teólogos que querem dizer quem ele é, mas a Bíblia não diz quem ele é. A Bíblia diz que ele é um profeta. E ele tem um nome que significa servo do Senhor, servo de Jeová. Então, isso é suficiente para nós, amém? Então, basta para nós saber que ele é alguém que carrega a profecia, que carrega o oráculo, a revelação, no sentido aqui do hebraico, é a revelação da palavra de Deus. Então, ele não fala por ele mesmo, ele fala na autoridade das Escrituras, então ele está investido aqui. Nós vamos ver isso no versículo 1, que já vai entrar. Só que é preciso fazer uma introdução para situar os irmãos. Tá? Então, o que a gente entende? Nas duas datas que é possível, tá, irmãos? A primeira data, que é assim, majoritária, que não é exatamente a data que eu entendo, né, eu também assumo essa conta, seria em 586 a.C., tá? Isso é meio majoritário, seria na época do rei Nabucodonosor, no cativeiro da Babilônia, porque tem muitas coincidências com o texto, tudo que aconteceu com o povo de Israel, né? Edom, só para lembrar aqui rapidamente, vamos lembrar que Edom é Esaú e que Israel é Jacó. Até nós vamos ler depois Gênesis 25 bem rapidamente, porque é importante fazer esse plano de fundo também, né? Para quem já leu Gênesis, está lendo, saber qual é a origem dessas duas nações, né? Então, nós temos Israel, que é de Jacó, que a gente entende que é o povo de Deus, que é o mesmo que nós, amém? E nós temos aqui Esaú, que seria, né, os pagãos, os ímpios, infelizmente, os desobedientes, não seriam o nosso caso. Então, essa é a primeira data, majoritariamente. Tem algumas problemáticas com isso, eu tenho algumas, então eu entendo que não é. Mas eu também entendo definitivamente que não é depois do cativeiro da Babilônia, isso eu vou dizer aqui, porque isso aí já é teologia liberal. Isso aqui já é a visão do texto crítico. Muitos adeptos
texto que a gente tem explicado aqui é aquelas versões moderninhas, então para apoiar, porque eles não creem na literalidade da Escritura, então eles não creem em Adão, em Eva, eles não creem em Abraão, em Davi, em Moisés, eles não creem, irmãos, em Noé. Olha só as implicações. Então quem acredita que é depois do cativeiro da Babilônia, eu fico com o pé atrás, porque não tem como acreditar que isso seria uma sutileza dessa teologia maligna e desse texto crítico que a gente sabe para as novas versões. Então, mas eu acredito que provavelmente, agora sim vou falar da data, seria ali em 150 até 900, isso baseado em algumas questões, tá? Eu acredito que Obadias ele é o profeta, um dos mais antigos. Lógico, não é mais antigo que Moisés, sabe, gente? Moisés era profeta, só para lembrar aqui, né? Porque muita gente não trata Moisés como profeta, mas ele era profeta, tá, irmãos? Mas dos pequenos aqui, lembrando que ele não é menor que Isaías, que Jeremias, que Ezequiel, que Daniel, ele não é menor que esse, tá, gente? Ele é profeta tanto quanto igual. Só que ele escreveu 21 versículos. Né? Somente um capítulo de Isaías tem um que é 4 vezes maior que. Então é por isso que chama os profetas maiores e os menores, que é uma linguagem grande para facilitar nosso entendimento. Né? Mas Obadias, ele significa servo do Senhor, de Jeová, de Yahvé, né? Eu não sou muito bom no hebraísmo, naquelas vogais, né? Também não vou saber pronunciar aqui, Elohim, enfim, mas Adonai, mas esse é Obadias, ele tem aqui uma revelação, ele tem uma palavra, e também ele vai profetizar essa palavra, para fazer uma distinção aqui. O pastor Michael sempre nos alertou que para alguns profecia é pregação, para nós não. Profecia é profecia, pregação é pregação. Nós cremos assim aqui na Igreja Batista Brasa Capão da Canoa. Nós fazemos uma distinção de uma profecia para uma distinção quando é uma pregação. Então muitos vão acreditar que quando tu está pregando, tu está profetizando. Não necessariamente, tá? Tem uma distinção. Neste caso aqui, irmãos, vocês reparem comigo, no versículo 1, eu já vou entrar no texto, mas olha lá, ó. Visão de Obadias, essa palavra aqui, ó, visão, eu até fiz aqui uma tarefa de casa, essa palavra é vazon em hebraico, não sei se eu estou pronunciando certo, né? A minha pronúncia não deve estar muito, vazon ou banzon, tá? Ela significa, irmãos, revelação, não significa visão ou profecia. Olha só que interessante. Então aqui é revelação no sentido que é o próprio Deus falando, porque logo depois nós vamos assim, ó, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom, né? Temos ouvido que a pregação do Senhor. E aqui eu faço um destaque, irmãos, eu gosto desses destaques da palavra Senhor em letras garrafais. Não é assim como está na Bíblia de vocês? Reparem que ali, ó, a primeira expressão, a segunda expressão, ó, a pregação do Senhor, aqui, ó, Yahvé, Elohim. Então aqui fica claro que é o próprio Deus falando, assim diz a pregação. Então, o servo do Senhor aqui, o profeta Obadias, ele recebe profecia e ele vai trazer em forma de alerta, de pregação, de proclamação. Quem estava quinta-feira aqui vai lembrar que nós falamos sobre os atalaias, na verdade, sobre os arautos, os evangelistas, os pregadores. É nesse sentido aqui. Então uma coisa está ligada à outra, embora seja um pouco distinto, né? Então, esse Obadias aqui, irmãos, ele está junto com um grupo, né, que é conhecido como do Reino do Sul, né, que é Joel, Amós, Oséias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Obadias, né, daí se entraria ele, né? Ele escreveu isso no lugar que nós podemos entender que era Jerusalém, tá? Então ele está aqui fazendo
o que Deus pediu para ele, que era trazer essa revelação para Edom, que o alvo dessa profecia é Edom. Também vai refletir, né, em Israel. Já domingo que vem nós vamos entrar mais sobre isso, mas hoje a gente vai tocar um pouco nisso também. Isso é muito comum, irmãos, nas escrituras, um profeta ter uma profecia, uma palavra para uma nação especificamente. A gente tem Obadias no caso de Edom, mas a gente também vai ter alguns outros menores, né, como Naum sobre a Síria, vai ter repetição sobre a Síria nesse caso, Abacuque sobre a Babilônia, né, profecias eu estou me referindo, né? Jonas sobre Nínive, no caso a Síria na época, né? Então é muito comum isso, e é uma palavra específica também, é uma palavra que a gente pode entender que é o próprio Deus dando destino, e sendo específico num pecado, e esse pecado aqui é o pecado do pecado original, irmãos. Então, é importante até nessa introdução já falar, por causa desse versículo 3, a soberba, que é o orgulho, a altivez, que Satanás, com alguns anjos, foi derrubado do céu. O seu pecado, o seu desvio, né? A sua infração, a sua transgressão, o seu abandono da fé em Deus, no caso, assim, do serviço ao Senhor Deus. E o homem no Éden é a mesma coisa. O homem no Éden também pelo orgulho, né, pela soberba, também. Porque quando a serpente ali engana o homem, vocês lembram que ela disse assim: ó, vocês serão igual a Deus. Lembra? Então qual é a intenção que está no coração do homem ali no Éden? Ser igual a Deus. Vocês viram que a raiz é a mesma do pecado original? A gente não pode esquecer disso. Depois na exposição a gente vai entrar de novo nesse assunto, mas é sempre bom lembrar disso. Então é isso. Nós vamos poder enxergar, irmãos, um padrão dos profetas menores, que até nos maiores, que é assim, o padrão histórico, né, é uma triplação da escritura, que a gente pode chamar assim, de tripé, que é o padrão histórico. Né? Cada um dos profetas, ele pregava e escrevia, né, conforme a necessidade imediata de Deus sobre aquele povo, para seu arrependimento, para sua salvação, para seu juízo, tá? Cada um dos profetas vai, isso historicamente, falando profeticamente a mesma coisa, né? Ele ilustra e anuncia algo sobre o futuro desse povo. Aqui no caso é Israel e Edom, um para perdição e outro para salvação. E o contraste que a gente tem feito: perdição e salvação. Edom, perdição, né? Israel, salvação. E também o terceiro, a prática disso. Na prática disso, nós temos hoje, né, os mesmos pecados, irmãos. Ou nós não temos o pecado do orgulho? Fechar os olhos aqui. Temos ou não, né? Nós somos caídos, fomos salvos, mas nós temos o nosso coração desesperadamente corrupto, enganoso, mau. Não há um justo sequer, ninguém que faça o bem, ninguém que busca Deus. A todos fizemos imundo. Tem que lembrar, Jesus falou, né? Os discípulos, vós que sois maus, né? Ele falando para os discípulos, imagina, estavam com ele, vós que sois maus. Então, só para deixar lembrar isso que a gente já sabe, só para trazer a memória aqui. Mas, então, dito isso, irmãos, Obadias, nós cremos que Deus está sendo, usando ele literalmente aqui, não por ele mesmo, não é uma ideia dele, não foi ele que produziu profecia nenhuma, ele não tem essa capacidade, até porque senão nós teremos que ter mais informações sobre ele, então a gente não tem, então a gente vê que é o próprio Deus usando quem ele quer, aqui um anônimo. Olha o poder desse Deus, todo soberano, todo poderoso, único Deus. Então, só para trazer essa introdução, gostaria de trazer mais coisas, mas só para nós ganhar esse tempo aí, então tá bom. Versículo 1,
quero que os irmãos acompanhem na visão de Obadias. Então aqui nós temos essa palavra que nós referimos aqui em hebraico, Bazon ou Banzon, que significa revelação no oráculo, não é um substantivo. E literalmente ela significa que Deus fala de forma direta e especificamente com Obadias, primeiramente, e depois com Edom, e também com Israel também. Então Israel vai ter essa esperança, terá fé no seu coração. Tá? É muito importante a gente ter essa. E ele foi orientado pelo próprio Deus, né? Então fica claro isso também no texto. Então, assim diz o Senhor Deus. Então ele está deixando claro, o escritor aqui é Obadias, né? A respeito de Edom, 2 pontos, temos ouvido. Então, nós temos ouvido a pregação do Senhor, né, que já foi enviado aos gentios um emissário dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ele para a guerra. Aqui é Edom, é contra Edom, né? Então é importante a gente lembrar aqui, né, que Deus é o justo vingador. Ele é aquele que vai nos vingar. Não há o que temer, ainda que as pessoas, nós vamos ver no contexto, façam mal para nós, seu povo, como igreja, tá? Seu rebanho. Deus vai, né, digamos assim, intervir com o seu juízo, né, com a sua espada, para nos defender. Isso tanto agora quanto futuramente também, no dia do juízo, né, no dia do trono branco. Nosso Deus amoroso é um justo juiz, e ele também vai dar paga a cada um conforme suas obras, suas ações, né? Então aqui no versículo 1, eu quero que os irmãos abram rapidamente Ezequiel 25:12. Pode acompanhar aqui também, eu vou lendo, nós que são alguns textos, tá? Assim diz o Senhor Deus, porquanto Edom se ouve, né, vingativamente para com a casa de Judá, né? E se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Porquanto assim diz o Senhor Deus, também entenderei a minha mão sobre Edom. Aqui já é a vingança do nosso Deus. E arrancarei dela homens e animais, e tornarei em deserto. E desde Temã, né, uma das cidades importantes, não é a capital de Edom. A capital de Edom é Selá, que depois fica conhecido como Petra, né? Desde Temã até Dedã, né, cairão a espada, né? Exercerei que? A minha vingança sobre Edom. Aqui é Deus falando, irmãos. Pela mão do meu povo, né, de Israel. E farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus, né? Assim diz o Senhor Deus, porquanto os filisteus se houveram vingativamente, até ali, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. Amém. Então, nosso Deus, né, ele vai realizar isso em benefício, por amor ao seu povo, essa vingança contra Edom, né? Olhem só como Deus é soberano, irmãos. Aqui a gente vê que Deus está falando de uma forma que ele já sabia que Edom se voltaria. Mas antes, vamos fazer uma leitura. Antes de ler o versículo 2, vamos ler, abra comigo em Gênesis 25. Eu quero, ainda como está no início, eu quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos. É muito importante. Gênesis 25, nós vamos ler a partir do 19. Aqui vai falar sobre a geração, né, a descendência de Abraão, que é Isaac, a descendência de Isaac, né? 19 diz assim: e essas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, 20, né, 25, 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel,
né, o arameu de Padã Aram, irmã de Labão, arameu. E Isaac orou insistentemente, né, ou incessantemente, eu lembrava, insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, aqui no caso, né, a Rebeca. E o Senhor ouviu suas orações, aleluia. E Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, irmãos. Essa rincha, essa guerra, essa luta começou no ventre de uma geração toda, de uma genealogia toda, de uma família toda, de um povo todo. Então é importante a gente saber onde começou. Começou no ventre. Eles já lutavam onde? No ventre da madre e da mãe deles. Os dois eram gêmeos, né? Vamos ler ali. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: duas nações, dois povos, ó. Mais uma informação bíblica aqui para nós, ó. No teu ventre. E os dois povos se dividirão. Vocês entenderam? Já estava acredito. Se Deus disse, irmãos, está dito. Deus falou, acabou a conversa. A palavra de Deus é ponto final. A gente não consegue manipular. A gente vai ver ao longo aqui a mãe e o pai tentando manipular aquilo que já era. Vocês entendem? Aquilo que Deus já tinha falado. Não é possível. Porque a mãe e o pai erraram nesse aspecto. Isaac e Rebeca, eles erraram sobre isso. Os dois tentaram. Né? E por causa deles, talvez os dois se tornaram inimigos um do outro. Os dois filhos, talvez pela criação, o erro dos pais. E isso é bíblico, não estou inventando nada na minha cabeça aqui. Que um preteria o outro preteria o outro. Um sabia que Deus tinha falado que ia ser o mais novo, mas ele queria que fosse pela ordem, né? Como homem, né? Não, quero que seja o primogênito. A outra sabia que o pai ia fazer, foi lá e enganou. A outra que eu digo é a esposa, perdão. Então os dois estão errados aqui. Nem o pai está certo, nem a mãe. Nem o marido nem a mulher. Mas pelo erro dos dois, a gente vê aqui o pecado se estendendo às duas nações, né? Aos dois povos que se dividiriam das duas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o maior servirá ao menor. Muito importante entender isso aqui, né? Ao 24, cumprindo seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu primeiro um ruivo, e todo como um vestido de pelo, todo peludo, né? Vamos falar assim bem, todo peludão, né? Por isso chamavam o seu nome o quê? Esaú, que significa peludo, tá? No hebraico. Por isso que eu falei peludão. É peludo mesmo, esse é o significado do nome dele. E depois saiu o seu irmão, garrado no calcanhar, né? Garrado com a sua mão no calcanhar de Esaú. E por isso se chamou o quê? Seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando gerou, né, os dois, né? O Jacó também é conhecido ali numa mistura do hebraico com o latim, tá, gente? Como suplantador, como enganador. Também tem essa possibilidade não de tradução, mas de entendimento, porque essa é a vida. Veja bem, irmãos, quando um pai ou uma mãe, era o pai, tá? A mãe também, às vezes, davam um nome aos filhos, eles davam um nome aos filhos conforme a vida que eles queriam que os filhos tivessem, ou por situações da vida. É muito interessante isso. Ou por Deus ter decretado, ou por Deus ter falado com eles. Vocês entenderam isso? Então o pai lá queria: eu quero que meu filho seja o comandante do exército. Tem lá um nome lá, Aloysio, comandante do exército. Nem é, estou dando um exemplo. Aí botava no meu filho de Aloysio, que eu quero que ele seja o comandante do exército, e a vida dele seja correspondente ao seu nome. Então isso é uma prática do povo de Deus. E não só o povo de Deus, todo o Antigo Testamento é baseado assim, irmãos. Então quando a gente fala assim, quando os dois querem ter filhos e querem olhar o significado dos nomes, está errado? Claro que não. Sempre teve certo. Óbvio que não dá para ficar inventando
que tal nome significa, tipo assim, uma crendice, ou uma coisa mística, uma superstição. Obrigado. Não dá para ficar também entrando nisso, mas é bíblico tu pensar num nome assim, que vai dar sentido à vida do teu filho, da tua filha, tanto quanto tu imagina. Então, livre de superstições, de crendices e tudo mais, pode sim procurar um nome bonito, né? Um nome bacana, né? A Bia lá botou o nome de como é que é? Aquelas de romanos, né? Tafone, Trifene e Trifosa. E ela botou nas duas filhas dela. Bem bíblica, né? Não botou nada. Perdão, pastor Michael. Então, assim, é bíblico, irmãos. Podem olhar nome, pesquisar nome bíblico, olhar na etimologia, significado, porque é de Deus, tá bom? Uma outra coisa que é importante, irmãos, aqui a gente já consegue ver o destino bíblico. Não dá para falar essa palavra sem esse termo bíblico, ou seja, Deus predestinando, Deus trilhando o caminho, a vontade dele, que ele queria para Jacó, e já o destino de Esaú. Então Deus já tinha feito isso, não tem como manipular isso. A gente vai ver que o pai e a mãe tentaram. Então eu quero trazer umas informações antes de continuar o texto, que é muito importante lembrar, meus irmãos. Gênesis 27, abre comigo no versículo 18. Isso aqui é importante, irmãos. Olha só. E foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú. Mentindo aqui, enganando, né? Trapaceiro, suplantador, enganador. Ó. Eu sou Esaú, teu primogênito, tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come a minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isso que tão cedo o achaste, filho meu? E ele disse: meus irmãos, olha só isso aqui. Ele está enganando o pai, ele está mentindo, suplantando, né? Aqui ele está agindo assim ele está tomando uma coisa que não é dele, está roubando. Olha que interessante isso. Porque o Senhor teu Deus me mandou, né, ao meu encontro. Ele atribui a Deus o pecado dele, enganando o pai dele. Olha que terrível isso, na palavra. Então a gente vê aqui que, mesmo sabendo que Deus tinha falado, não deu bem. A gente tem que falar assim, porque quem pediu para Jacó fazer isso foi quem? Rebeca. Rebeca não criou bem Jacó. E aqui foi a iniciativa de Rebeca, irmãos. Rebeca, né? Tipo assim, sabe aquela expressão atual? Entrou na mente, tentou manipular a direção que Deus tinha dado. Então é nesse sentido aqui. Só que a gente vai ver uma conversão depois. Vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar agora aqui, no 24 também, ó. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? Só para confirmar, né? Viu como o Isaac estava esperto também? Ele não chegava, mas estava sério, tá, gente? Ele disse o quê? Eu sou, no 24. Agora olhem comigo, só para concluir essa parte aqui, porque isso é importante. Aqui eu entendo que é a conversão de Jacó, tá? Eu quero mostrar um detalhe aqui para vocês. É isso mesmo. Gênesis 32, 27. Aqui, lembram do anjo, né, de Deus ali falando com Jacó. Algumas pessoas também não entendem, né, que o próprio Deus estava ali lutando, né, ou atendendo a angústia, o clamor, a súplica do seu servo, né, Jacó. Então o primeiro pai, o pai terreno, perguntou para Jacó: quem és tu? E o que ele disse? Sou Esaú. Ele mentiu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora olhem comigo. Agora o pai celeste, né, Deus, pergunta para ele: ó, qual é o teu nome? E o que ele disse?
Jacó. Então, pela primeira vez a gente vê ele não mentindo, não enganando nessa pergunta. Que lá o pai terreno faz 2 vezes, ele mente as 2 vezes e bota ele na conta de Deus ali a caça. Olha o perigo. E aqui se dá para mim a conversão de Jacó. Porque aqui ele sabe que ele não podia enganar Deus. Aqui, irmãos, é como se Deus falasse assim, ó, como tu estás? E não adianta tu dizer que tu está bem se tu não está bem. Tu não consegue mentir para Deus. Pode tentar bancar, eu estou bem. Mas se Deus conhece teu coração, sabe que tu não está bem, não adianta tu mentir para Deus. Ele diz, né, Jacó. E aí no 30, chamou Jacó o nome daquele lugar em Peniel, porque ele dizia, tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi o quê? Salva. Então aqui para mim é a conversão de Jacó. Aqui ele foi salvo porque aqui o próprio Deus, eu não vou ler o contexto, ele podia uma hora até uma exposição, aí sim se aprofundar, mas era isso que eu queria para os irmãos entenderem. Agora vamos voltar um pouquinho aqui no 28:4. Diz assim, ó, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas as terras de peregrinações que Deus deu a Abraão. Então aqui a gente também consegue ver toda a bênção que Abraão passou para Isaac, e depois Isaac agora passa para o seu filho, que ele está pensando que é Esaú, mas é Jacó. Então era isso que estava sendo roubado, né? Que estava sendo pego por Jacó de forma ilícita, por engano, né, do seu irmão. Então, irmãos, é antiga essa rixa, tá? Agora uma coisa interessante nesse ponto inicial aqui, irmãos, a Bíblia diz, tá, que Esaú, olha, leiam comigo aqui, ó, Gênesis 33, o versículo 3 e 4. Prestem bem, irmãos, prestem bem atenção nisso aqui. Ó, se alguém tem alguma dúvida que Esaú era o mais velho e Jacó, que era o mais novo, que eles estavam brigados, que não houve perdão, que eles não tinham se acertado, isso não é verdade, eles se acertaram. Lógico que não tem uma lógica. Por que os dois povos continuaram se odiando, inimigos? Principalmente Edom continuou odiando a Israel. Isso é bem do inimigo, é a falta de perdão. Obrigado. Olha aqui, ó. E ele mesmo passou diante deles, versículo 3, né? Aqui é Jacó, porque ele havia visto o irmão, aqui ele já está convertido, né? E ele vai na direção do irmão, inclinou 7 vezes até que chegou ao seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou, e lançou-se sobre o pescoço, e o beijou, e choraram. Irmãos, Esaú perdoou Jacó. Não havia mais briga, rincha. Algumas pessoas falam esse leve engano. Isso, olha, é quase uma heresia isso, seriamente, porque tem pessoas que dizem que Jacó e Esaú não se acertaram. Eu já ouvi pregadores, tá, falarem que não houve acerto. Isso não é verdade. Eu estou lendo aqui com os irmãos e a gente pode subentender que houve perdão, houve acerto. Olha o versículo 9, né? Aí ele tenta, né? Não, eu quero te dar tudo isso, eu quero, tipo assim, compensar, restituir, né? Que ele pecou contra o irmão Jacó, né? Ele se humilhou aqui. E Esaú disse assim, olha o 9, mas Esaú disse, eu tenho bastante, meu irmão. Sabe aquela coisa do irmão mais velho? O gaúcho tem irmãos mais novos, eu tenho também, tenho mais velhos também, né? Sabe aquela coisa do irmão mais velho, né, gaúcho? Tipo, eu tenho bastante, né? Seja para ti que tens, fique em paz. Perdoa a dívida. Nesse sentido. Porque como ele tinha dado,
que o pai tinha, vocês estão entendendo? As empresas do pai, então, nesse aspecto, Jacó, ele tinha que restituir por honra. E ele restitui ele, né? Ele insiste e tal, e dá uma restituída, né? Tipo assim, e também ele estava temeroso, mas não estava mais tanto, porque ele assumiu o acerto ali. Que é assim que um pai de família, assim que um homem faz. Aqui a gente, hoje não é, mas daria para ver muito aqui na pessoa de Jacó como um homem age. O homem não permite que uma família esteja dividida. Falta de perdão, rancor, mágoa, isso é a função do homem. Deus usa o homem para reparar, para restaurar as arestas, brechas. O homem tem essa autoridade, né? Ele toma a frente. Quando ele vê lá que a esposa, né, está magoada, está brigada com a família, ele tem que ir lá e, em amor, né, com a verdade, ajudar a esposa a acertar. E ele mesmo não pode se permitir a não perdoar. Existe um cristão que não perdoa? Olha, não, a pergunta é assim, o cristão pode não perdoar? Se não perdoa, não é cristão. Simples assim. Simples assim. Tá, mas ele pode ter uma dificuldade, porque às vezes tu fala para a pessoa assim, olha, perdoa, e a pessoa fala assim, olha, eu vou orar. Estou bem espiritual, né? Na verdade, eu vou orar para ver se é da vontade de Deus que eu perdoe, porque eu não estou preparado ainda. Isso é muito estranho, né? A gente escuta isso direto, eu vou ver se isso é de Deus, né? Isso não é nada de Deus. Na verdade, essa atitude não é de Deus. Porque Jesus falou assim, vocês perdoem, o Pai perdoa. Porque se vocês não perdoarem, meu Pai não vai perdoar vocês. Resumindo, é isso que Jesus falou. É imperativo. A resposta a isso é a obediência. Jesus falou que tem que perdoar, tem que perdoar. Ele não está te dando uma opção assim, quando tu puderes, quando tu tiver afim, quando tu amadurecer, tu vai lá e perdoa. Não é isso, não tem na Bíblia. Ele não perdoa. Encerra ali o assunto. E sabe quem é que te capacita? O próprio Deus, porque o perdão só há em Deus. Amém? Somente o Espírito de Deus pode nos capacitar, irmãos, a perdoar alguém que nos fez muito mal. Nós, por nós mesmos, realmente, não há perdão no mundo, irmãos. Isso é verdade. Porque o perdão só há em Deus. Só o amor, só o Espírito Santo, não tem outra forma. Nós não somos capazes de perdoar, irmãos. A gente é orgulhoso, a gente é altivo, soberbo. Porque a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente fala de das pessoas. Daí a gente não consegue perdoar, entendeu? Porque a gente toma o lugar de Deus e a gente não consegue perdoar. A gente sentencia, julga, e quando vê tu já, não quer perdoar aquela pessoa, porque tu não acha que aquela pessoa é digna de ser perdoada. Sempre lembro de Mefibosete. Lembra o Mefibosete? Ele era o último descendente de Saul. Ele era um mendigo, coxo, aleijado. E Davi chama ele. Isso era a tradição de todo rei que assumia o posto do outro rei, ele acabava com a descendência do outro rei. Isso era a tradição, é comum isso, até na escritura. Vê muito isso em Reis, nas crônicas. Aí Davi procura e tem um descendente ainda de Jonas, de Saul tem, Mefibosete. Aí quando o Mefibosete chega lá, ele chega assim, vou morrer, né? Aí Davi manda dar um banho, vestes reais, anel, restitui, dá propriedades. Olha a graça, irmãos. Essa é a mesa da ceia. É que nem na ceia, irmãos, porque se a gente acha que a gente tem, que a gente é digno de tomar a ceia, a gente já não é. Se um de nós, irmãos, que isso não venha estar no nosso coração, se acha digno de participar da mesa do Senhor, já não é. A Bíblia diz que Mefibosete, eu acho que até assim, pelo menos ali, lógico, ele certamente ele cansou, irmão. Mas Davi honrou, porque era muito amigo do pai. Olha o fruto do pai, a amizade, irmãos, a amizade é de Deus. Jonatas garantiu a vida do filho.
que era amigo de Davi. E por fidelidade a Jonatas, ao legado do pai dele, e Davi sempre respeitou Saul. Ele teve a oportunidade de matar Saul, lembra? Uma vez estava até lá, né? Focadinho lá, e só cortou. Vamos mostrar, olha aqui, ó. Estava ali, ó, tá morto ali, ó. Podia ter te. Mas tu és um ungido. Nós precisamos perdoar, irmãos. Porque quando a gente não perdoa, é como se a gente tivesse dado veneno. A gente toma um veneno e acha que é outra pessoa que vai morrer. Porque a falta de perdão é um veneno. E é um engano, é uma cegueira. Então, Esaú perdoou a Jacó ou não? Sim. O que acontece depois, irmãos, é a corrupção, é o pecado, né, original, é o povo dividido que Deus tinha dito que ia acontecer. Infelizmente, a gente tem várias. Quer ver? Eu vou mostrar uma coisa, Juízes 11, 17 a 20. Eu quero mostrar para vocês, né, o que Edom, o que ele não fez, o que ele fez. Vou tentar mostrar aqui, tá? Olha lá, Juízes 11, 17 ao 20. Ó. Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas. Aqui é o povo de Edom, da montanha de Esaú, descendente de Esaú. Então Israel mandou para eles mensageiros, dizendo: ó, rogo-te, pedindo ajuda lá, que me deixes passar pela tua terra. Irmãos, era só um direito de passagem, tá? Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos, foi indiferente, irmãos, por causa da mágoa, do rancor que ele tinha por causa da descendência deles. E enviou também ao rei dos Moabitas, né, igualmente, e não consentiu. Ainda fez a cabeça dos outros. Ele propagou a contenda, vamos pensar assim, né, dividindo. Propagou a contenda. Tipo assim, ó, não deixe de passar, porque esses aí eles são lá do Jacó lá, não é de Esaú, então a gente não é amigo deles. Entendeu? Israel ficou em Cádiz, perdão. Você não, ficou em Cádiz, porque não foi lhe permitido passar. Outro versículo, Números 20, aqui nós vamos ler alguns. Números 20, nós vamos ler o 14 e o 20. Números 20, 14. Depois Moisés de Cádiz mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: assim diz o teu irmão Israel, irmão, olha só, apelando aqui, irmão, teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, e nós e os nossos pais, e clamaram ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade de extremidade dos teus termos. Pode ir direto para o 20 agora. Aí. Porém, ele disse: o que está escrito, irmãos? Não passarás. Então, o rei de Edom negou o que para Moisés? Ajuda, passagem. Não quis ajudar. Irmãos, omissão é errado. Omissão é crime em alguns casos, sabia? E é pecado também. Omissão é pecado, mas omissão também é crime. Se tu vê alguém que faz algum acidente, atropela alguém e foge, é o crime de omissão. Crime de omissão. Aí a pessoa vai ter que prestar conta, porque ela se omitiu a ajudar em flagrante a pessoa que se acidentou. Então tu não pode ver um acidente e não ajudar. Alguém pode ser denunciado, tá? Aí tá bom. Então esse versículo 2: o que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado, irmãos. Era Deus mostrando, desde lá do ventre, né, de Rebeca, quem era Esaú, quem seriam os Edomitas,
né, e que o orgulho deles ia preceder, né, tudo que eles, toda a queda, né. Olha só o versículo 3, que aqui é um versículo central, nós vamos ler do 3 até o 5 ali. E a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, e na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Irmãos, olha que interessante isso. 4. E se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei. Sabe o que é interessante? Que algumas versões moderninhas do texto crítico, tá? Diz assim, ó, lá. Eles usam uma expressão assim, ó, lá, como se Deus estivesse olhando de baixo para cima, ou fosse longe para Deus. Aqui no CF eu gostei disso aqui, irmão. Assim, ó, tipo assim, ó, dali eu te derrubo, entendeu? Dali eu vou te derrubar, mesmo que tu te alteie, né? Seja altivo, né? Eu vou te derrubar, diz o Senhor. E se viessem a ti ladrões e assaltantes de noite, como está destruído, né, não furtariam o que lhes bastasse. Se a ti viessem os vindimadores, né, não deixariam algumas uvas. O 6 vai falar como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram investigados os tesouros escondidos. E no 7 vai revelar que foi quem traiu ele, foi o pessoal de dentro, foi os próprios comparsas, né, que se uniram para derrubar Israel junto a Edom. Foi eles mesmos que enganaram o Edom, meus irmãos. Foi gente de dentro, que tu não está te defendendo, tu não está esperando. Foi isso que aconteceu com ele. Ó, todos os teus confederados que te levaram até a fronteira, os limites, né, igual da tua paz, te enganaram. Olha que interessante. E prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha, né, e não há nele entendimento. Então aqui faltou sabedoria para eles. Eles não sabem quem enganou eles, mas foi os próprios parceiros, né, do crime ali, né, os comparsas, né, para atacar Israel. Mas olha só o que aconteceu com Edom: a soberba do teu coração. Abre ali comigo em Provérbios 8:13. Versículo 13 vai dizer, ó, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio, né? Então esse aqui é um versículo muito interessante, porque aqui é uma instrução para nós, irmãos. Nós tememos ao Senhor, e a gente deve entender bem por que a gente teme ao Senhor, né? Lógico, Ele é o Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, né? Quem pode, né, impedi-lo, né? Quem pode contra o nosso Deus? São tantos textos, né? Vamos abrir aqui alguns, ó. Aqui esse texto está claríssimo, né? Então vamos ler ele de novo, ó. Isso aqui é para nós, ó. O temor do Senhor. O que Salomão está dizendo, ó? É odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. O próprio Deus falando. Agora abram comigo textos que vão ajudar a entender isso também. Jó 41:10. Ó, e ninguém há tão atrevido que há de despertá-lo se atreva a quem, pois aquele que ousa erguer-se diante de mim, né? No caso aqui ele está dizendo, quem é atrevido, né, de despertar a mim, despertar o Senhor, né, e permanecer, né, e erguer-se diante de Deus. É isso que Jó está dizendo aqui, a palavra de Deus. O próprio Deus está falando. Quem pode me despertar a minha ira? Pode provocar Deus, né? Ele diz lá em Gálatas 6:7,
texto bem conhecido, né? O Deus não se brinca, né? De Deus não se zomba, né? Vamos ler aqui, ó, Gálatas 6:7. Não erreis. De Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Pode botar o 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne se fará corrupção, morte, né? Mas o que semeia no Espírito, o Espírito se fará a vida eterna. Corrupção ali é pecado para a morte, é a morte, tá? Vamos abrir também em Hebreus 10:30, né? Muito conhecido. Um alerta, né? Olha lá. Porque bem conheces aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. Outra vez, né? O Senhor julgará o seu povo. Tinha falado sobre Deus se vingando, né? Deus agindo. Jeremias 49:15, também um texto. Porque eis que eu te fiz pequeno entre os gentios, desprezado entre os homens. Isso aqui, esse versículo 2 eu não estava encontrando. Na verdade, assim, Obadias não encontra, digamos assim, uma ligação direta, uma menção desse profeta, desse livro, que não encontra no Novo Testamento. Então eu tive alguma dificuldade, porque às vezes a gente acaba se perdendo. Mas tem lá sobre, por exemplo, sobre Jacó, sobre Esaú, vai ter, por exemplo, Romanos, capítulo 9. Vocês vão ler o versículo apenas 13 e 14. Romanos 9, 13 e 14. Como está escrito: amei a Jacó e odiei Esaú. Deixa eu explicar isso aí, não. Mas aquele texto de 1 João, né? E Caim fez o que era maligno, porque Caim era o maligno. Lembra que quando a gente expôs as epístolas de João? É a mesma coisa. Então Deus amou a Jacó e odiou a Esaú, gente. Eu não preciso explicar muito bem. Vamos o 14. Que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, eu quero ler alguns textos aqui também, irmãos, sobre a questão, quando o Senhor está falando ali, ó, Edom era uma nação pequena, mas ela se gabava, sabe, irmãos? Ela tinha uma visão equivocada de si mesma. Na avaliação de Edom, ela pensava que ela era impenetrável, que ela era tão segura que ela não precisava temer ninguém, e que ela precisava ser honrada, admirada. Mas não é o que está no versículo 2, porque no versículo 2 diz: tu é muito desprezado, tu é muito difícil pequeno. Então tu pensa além do, tipo assim, tu pensa além do que convém, né? Romanos 12, versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Lógico, a aplicação desse texto que eu estou usando aqui, como eu falei, não tem no Novo Testamento, irmãos, sobre Obadias, sobre esse profeta, sobre essa situação simplesmente, mas vai ter sobre a questão de Jacó e Esaú, sobre os edomitas, dá para ver a figura de Esaú, e sobre os israelitas na figura de Jacó. Então a gente vai ter que fazer uma ginástica aqui, mas tudo dentro da Escritura, tá? Então eu quero mostrar para os irmãos, no dia do possível, sem ir além da Escritura, nem ficar aquém, né? Mas eu quero, abram comigo Provérbios 11:2. Nós vamos ver alguns textos bem conhecidos sobre essa questão do versículo 3 agora, tá? A soberba, né? E vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Então, normalmente, junto com a soberba, vai vir a afronta. Veja bem, irmãos, afrontar é ofender. Não é a mesma coisa que confrontar, tá? Pessoas se confundem, né? Confrontar é bom ou ruim? É bom.
Afrontar não. Porque afrontar é ofender. Então tu não ofende o teu irmão. Mas tu pode confrontar o teu irmão? Deve. Se tu ama ele, deve. Em amor. Falando a verdade em amor. Então, só não vamos misturar as coisas. Então, afrontar é ofender. Então, normalmente, com a soberba vai vir também o quê? A afronta. Então, não é algo que nos confronta, é algo que nos afronta, nos ofende simplesmente. Mas é bom lembrar uma coisa aqui também. Vou fazer um parênteses aqui. Por exemplo, as pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus. Por quê? Porque elas passam a vida pecando. Aquele que diz que não tem pecado, esse mente, engana a si mesmo, engana o próximo e tenta enganar a Deus. Olha que loucura isso. E o que é isso? É ofender. Então as pessoas passam a vida toda ofendendo a Deus, ofendendo a família, ofendendo a igreja, ofendendo o irmão. Aí quando elas ouvem o confronto à verdade, elas se ofendem. Nesse sentido, é bom. Veja bem, deixa que ela se ofende. Por quê? Porque daí o problema dela é com quem? É contigo? Não, não é contigo mais. Se tu trouxe a luz da Escritura, a autoridade da Escritura, a verdade, aí o problema dela é com quem? Com o próprio Deus. Tu acabou de passar para ela. Agora é teu Deus. O que tu vai fazer com isso? Quando tu te arrepende, fé, o pastor Michael ensinou, né? Fé e arrependimento, quais as respostas que te dar? Ou tu rejeita. Só que se tu rejeitar, Deus vai te rejeitar. Porque quem rejeita a autoridade de Deus, rejeita o próprio Deus. Então tem um aspecto da ofensa aqui que não é que eu estou defendendo, estou dizendo que é legítimo. Por quê? Porque as pessoas estão sempre ofendendo a Deus. Estão sempre ofendendo tudo que Deus ama, tudo que Deus prioriza. Aí quando elas são confrontadas, elas se ofendem e parece que a culpa é da igreja, da palavra, da pregação. Não é. Nesse caso não é. Então a gente só tem que ter um discernimento de quando as pessoas estão se sentindo ofendidas. Se tem um motivo de acerto de alguma instituição, vai lá e faz. Normalmente isso acontece, irmãos, quando nós pregamos o Evangelho. Pode ser que algumas pessoas se ofendam contigo, e se tu sabe, tu tem que ir lá pedir perdão, só não entendeu direito, mas não necessariamente tu tem que retirar o que tu falou, porque daí tu estaria traindo e negando o quê? A fé. Isso tu não pode fazer. Não pode negar a tua fé, trair a pregação por causa de outra pessoa, não. Então, só. Vamos lá, Provérbios 14:3. Na boca do tolo está a punição da soberba, mas os sábios se conservam pelos seus próprios lábios, né? Então, ele está dizendo ali, no versículo 3 de Obadias: a soberba do teu coração te enganou, cegou, né? E como, né, o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Tá? Então a punição, né, na boca do tolo está a punição da soberba. Ele revela a sua ignorância. Ele está se estribando no seu entendimento, então ele está revelando o que ele não está vendo. Irmãos, quem pode impedir Deus quando Deus age? A Bíblia diz: terrível coisa, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós não podemos, de forma nenhuma, mesmo na nossa soberba, no nosso orgulho, né, algumas vezes, a gente achar que aqui, nas fendas das rochas, tem que estar se achando seguro. Por quê, irmão? Porque era um caminho, tá? Para vocês entenderem. Edom, nas montanhas, era um caminho que só passava 2 cavalos. Então era impenetrável. Humanamente falando, tu podia, se fizesse um exército, tu dizimava o exército e flecha. Ninguém tinha, cara. Só que isso aqui não se aplica a Deus. Dali te derrubarei, mais alto,
dificuldade, eu te dou. Então, ninguém pode enfrentar Deus. A gente já sabe de quem é a vitória. Deus sempre vai ganhar. Se tiver uma colisão, irmãos, eu estava lendo isso, né? Do orgulho do homem contra a glória de Deus, isso vai ser resolvido ou aos pés da cruz ou no inferno. Isso é sério, porque Deus rejeita os soberbos, os altivos. Precede a sua ruína. Isso é toda a Escritura que diz. Abram rapidamente Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, né? E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém escapa das mãos de Deus. E aqui sobre nós, Jeremias 17:9, é sempre bom lembrar desse texto. A gente não pode ter a noção errada também. Deus, Ele sabe quem nós somos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Ao 10. Eu sou o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Tá? Texto importante lembrar aqui, né? A gente citou no Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Irmãos, uma coisa importante nós falar aqui, a nossa fé, a maneira como nós cremos, irmãos, precede nossas ações. Se nós somos autossuficientes, nós temos um auto-engano, nós estamos cegos. E isso vai guiar os nossos passos, irmãos. Esse entendimento que eu posso fazer o que eu quero, quando eu quiser, que eu sou livre. A gente se esforça para ver isso na Escritura. Tu não é livre, irmão. Meu irmão, minha irmã, veja bem, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que todas as vezes que ele é escravo de Cristo, que ele não vive mais, se ele viveu ou morrer, ele vive para o Senhor e morre para o Senhor, porque ele pertence ao Senhor. Isso está no Salmo 24, o Senhor pertence à terra, e tudo que nela se contém, todos que habitam nela, tudo pertence a Deus. Então, se alguém acha que tu é livre para fazer o que tu quiser, em certo sentido tu é, inclusive para ir sinceramente para o inferno. Mas de forma amável, irmãos, nós podemos ser servos do Senhor, porque nós merecíamos a perdição, o inferno, mas o Senhor nos amou, nos perdoou, e nós caímos nos seus braços, através dos seus olhos, da sua graça, porque os olhos do Senhor passam por sobre a terra, procurando corações que o amem, que o busquem, que o desejem. Esses aqui, a segurança deles, essa rocha aqui, essas pedras aqui, era o dinheiro. É isso mesmo que eu estou falando. Era o dinheiro, era a condição deles, segurança política. Eles queriam escapar do juramento divino, né, desse reino dividido que eles tinham. Então eles vão perder a sua segurança, vão perder a sua sabedoria, vão perder o seu poderio. Olha só o versículo 9: e os teus poderosos, Altemã, estão aterrorizados. Então os soldados dele estão tremendo. Viu como está se meter com Deus? Lá no versículo 1 diz que Deus enviou um mensageiro para unir as pessoas, para unir os povos para lutar contra quem? Algumas pessoas de repente não conseguiram ver, porque é uma leitura um pouco difícil,
não é tão simples, tá? Quando ele está falando aqui, irmãos, é contra Edom, não é contra Israel. Só para ajudar os irmãos, me veio agora aqui. Não estou dizendo que os irmãos não entenderam, estou querendo ajudar a nós, amém? Então, quando Deus manda um mensageiro, e mandou, vamos unir, porque é injusto o que Edom está fazendo com Israel. Mas aí Deus manda um mensageiro com a palavra de autoridade, que era a profecia que iria se cumprir, e Deus cumpriu, né? Um outro texto aí, ó, Provérbios 21, 24. Esse é um texto bem interessante. O soberbo, né, e presumido, né, zombador é o seu nome. Eu acho que Deus está dando um apelido. Trata com indignação e soberba. Então olha só a impressão que Deus tem do soberbo, do altivo. Olha o que Deus fez com Satanás. Olha o que Deus fez com Adão, cara. Nos expulsou da sua presença. Deus rejeita. E por último ali o 29, o Provérbios 29, 23, tem mais textos que eu só elegi alguns que não são tão comuns. Pessoal, a soberba do homem o abaterá, né? Sua inimiga. Mas a honra o sustentará, o humilde de espírito. E aqui a gente pode ler também 1 Pedro 5,6. Nós cantamos, né? Hoje também. Não na íntegra, mas que é de um pastor da Brasa, muito antigo. Não sei se alguém conhecia, mas é um corinho muito antigo da Brasa. Marcelo Guimarães. A gente cantou humilhai-vos debaixo da mão de Deus, né? Olha lá, humilhai-vos, pois, debaixo da potente, ó a CF, da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, a nível de introdução já está ok aqui. Nós vamos dar continuidade no domingo que vem a exposição desse pequeno profeta, desse pequeno livro, no sentido figurado, né? Porque não é pequeno, é uma grande mensagem, né? Eu quero apenas ler mais um texto dos irmãos, na conclusão de hoje, e eu quero também trazer para nós uma reflexão, assim. Se no nosso coração, irmãos, né, isso que eu escrevi, a soberba, ela é uma cegueira. Porque normalmente, para mim, ser um soberbo ou uma soberba, né, vai ser alguém altivo, alguém arrogante, alguém orgulhoso. Eu preciso desconsiderar, ser indiferente a algumas coisas ao meu redor, na minha própria vida, tá? Então ele fala, olha, a soberba do teu coração te enganou. Nesse sentido, tá? Isso é um auto-engano, isso é uma autossuficiência, aonde nem o próprio Deus se faz necessário. Olha que triste, irmãos. Não precisa nem de Deus. Todo soberbo, ele pensa que não precisa nem de Deus. Ele não fala isso, mas ele age assim. Ele não diz assim com todas as palavras, eu não preciso de Deus. Ele não faz isso. Mas tu olha para a vida dele e te pergunta assim, quem é que governa a vida dele ou a vida dela? Eu te pergunto. Não parece ser Deus. Parece que tem um outro senhor, assim. Às vezes é o dinheiro, às vezes um ídolo, vai saber, né? E isso é verdadeiro a pessoas orgulhosas, né? Porque o orgulho é um auto-engano, uma autossuficiência. Pode haver pessoas orgulhosas no nosso meio, na nossa família, na igreja, no nosso trabalho, na faculdade, nas escolas, no ônibus.
Esses dias, né, eu vi um vídeo, né? O rapaz se levantou assim para uma senhora sentar que tinha me mandado. E ela não quis sentar, ela xingou o rapaz. Ele estava com a beleza assim, como posso lhe ajudar? Assim, né? Foi constrangedor assim, porque eu vi, ninguém soube dizer, o discernimento que ela estava sendo orgulhosa. O rapaz educadamente levantou, tipo, estou pensando, tu acha que eu sou velha, por aquelas, né? Então assim, a gente tem que saber que aqueles, né, que estão tão certos, né, que não têm orgulho, são os mais orgulhosos. É quase como eu me orgulho da minha humildade, tipo assim, né? Pessoas assim, né? Eu me orgulho de ser tão humilde assim, né? Então, só um negar aqui, né? Até essa parte aqui eu me lembro que eu peguei do Spurgeon, um sermão na catedral dele lá. Essa partezinha que ele diz assim, ó: aqueles que estão tão certos que não são orgulhosos são os mais orgulhosos. Provavelmente são tão orgulhosos, mais que todos, que já não enxergam mais nada, são indiferentes às pessoas e a Deus. Os que se orgulham da sua humildade são piores ainda, ele botou assim. E aqui sobre Edom, eles estavam, aí eu notei, né? Eles estavam, até o versículo 3, eles estavam enganados na avaliação, eles podiam ser abatidos sim, porque para Deus nada é impossível. Deus podia abater eles no mais alto que eles estivessem. Deus vai abater, não importa o quão seguro tu acha. O teu orgulho, meu irmão, minha irmã, o nosso orgulho pode nos levar a nos defendermos de Deus. A gente já falou isso antes aqui. Quando alguém se defende de Deus, a pessoa está totalmente atolada no seu orgulho. Ela está se defendendo de Deus, já não é mais de algum inimigo, de alguma situação constrangedora, não. Ela está se defendendo de Deus, porque ela, tipo assim, não dói, não me toca, não muda a minha vida, eu sempre fui assim, eu não quero mudar, eu quero continuar sendo assim, eu nasci assim, vou morrer assim. Cabela, né? Tipo água. Então, o orgulho faz isso. A gente fica intocável. Era isso que Edom pensava que era, gente. Porque se for estudar geograficamente Edom, era praticamente naquela época impossível invadir Edom. Porque só passava 2 cavalos. Como é que faz para entrar num lugar assim, cara? É uma fortaleza natural de rochas, cordilheira de rochas. Ninguém entra. Mas para Deus. E Deus conhecia. Aqui eu falei que foram os seus próprios comparsas que sabiam os seus tesouros, os seus segredos, né? Mas Deus conhece todas as altivez do nosso coração. Deus sabe aonde Ele não está no trono. Se é que é possível, irmãos, Deus está governando nossa vida e não em tudo. Entendeu? Será que tem algumas coisas que Deus não governa ainda? Ele não tem o senhorio? Porque o nosso orgulho, ele pode nos cegar. Ele pode nos trazer uma segurança, uma falsa sensação de segurança, que não vai nos livrar da eternidade sem Deus. Deus rejeita todo o orgulho. Ele abate. Mas os humildes, os que se humilham, Ele vai os exaltar no sentido de trazê-los para si, de usá-los. A gente falou aqui umas quintas-feiras atrás, cada homem que Deus chamou, né? Sou pesado de mim, quem sou eu? Não consigo falar. Moisés, Isaías, só ler lá a biografia dele na Bíblia. Ninguém se achava digno. A gente foi orado aqui hoje. Quem somos nós? Sem Deus nada nós podemos fazer. Jesus falou assim: sem mim nada podeis fazer. João 15. Sem Jesus não podemos nada. Jesus é o nosso Salvador, irmãos. Como é que nós vamos ter algum tipo de orgulho, de altivez diante do nosso Senhor?
nós sejamos os primeiros a cair, que nem Pedro, lembra? Na pescaria que era do lado. Senhor, te afasta de mim, sou pecador, sou impuro, não mereço tua. Cai de joelhos. E Deus nos livre de todo o orgulho, de toda o auto-engano, né? A sabedoria pessoal, eles não sabem nada, não há entendimento neles. Eles acham que sabem, mas não sabem. É isso do versículo 7 ali, né? Eles perderam tudo. Deus veio assim, tipo assim, tirou só uma pecinha, né? Eles já, tipo assim, até então eles achavam autossuficientes, né? Posso tudo, faço tudo, né? Na minha força, no meu braço. E diziam no seu coração, né? Agora, uma coisa importante, que o Senhor, essa noite, meus irmãos, Ele nos traga à memória aquilo que nós precisamos. E que no céu nós, com o coração quebrantado, humildes, nós encontraremos o mesmo senhorio que nós encontramos hoje. O Senhor vai continuar sendo nosso Deus, se Ele for hoje. Vocês entendem? Isso não muda. Se Deus é o meu Senhor hoje, Jesus é o meu Senhor e Salvador hoje, se eu morrer, quando eu for ressurreto, Ele vai continuar sendo, entendeu? Não vai ter modificação dele. Então eu fui chamado hoje para ser quebrantado, humilde, diante do Senhor, e o Senhor nos leve a isso, cada um de nós. E nós não tenhamos no nosso coração nenhuma altivez e esse pensamento assim, não, ninguém pode tocar, ninguém pode mudar, ninguém pode me confrontar. O Senhor pode. E é bom que o Senhor faça, porque nós precisamos que o Senhor nos corrija, nos ame, que se manifeste a nós com graça e com misericórdia. Por último, eu quero, 1 Pedro 5, vamos ler de novo ali a partir do 6, vamos ler até o 10. E nós vamos concluir. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão, bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Aqui, irmãos, que a gente possa nos consolar uns com os outros, com essa palavra aqui no final, chamar o Baruch. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, vos confirme e fortifique e estabeleça o seu reino para todos sempre. Amém, irmãos? Fique em pé, vamos orar. Pode vir, meu irmão, o nosso diácono vai comigo. Vamos fazer uma oração. Eu queria convidar vocês para nós orarmos juntos, pedindo ao Senhor que o nosso coração fique livre desse pecado, né, desse sentimento, desse pensamento. Se tem alguma coisa na nossa vida, né, que nos leva a pensar assim, que hoje cai por terra. Toda altivez que se levanta contra o conselho de Deus,
contra a voz, Deus, a palavra de Deus seja ministrada pelo Espírito Santo em nossas vidas, amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós mais uma vez, Senhor, pedimos a Ti perdão pelos nossos pecados da nossa casa, Senhor. Nos conduza aos arrependimentos diários dos nossos pecados, e jamais esqueça que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, que o salário do pecado é a morte, Senhor, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, ofensas, mas o Senhor nos deu vida em Cristo Jesus. Amém. E a misericórdia, a graça salvadora e o perdão, Senhor. E a gente lembre disso, nós não precisamos ser orgulhosos, ser soberbos, altivos, arrogantes. Quebra a dura serviço no nosso coração, nossas mentes, em nossas famílias, na tua igreja, nos nossos trabalhos, com os amigos, familiares, onde nós estivermos, que nós não nos falte quebrantamento, humildade. E como tua palavra diz, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Oh, Senhor, pois mesmo sendo Deus, não levou em conta isso, a reputação disso, mas se humilhou, assumiu forma de servo, foi reconhecido em figura humana, foi obediente até a morte de cruz, e Deus o exaltou. E hoje é o nosso Senhor e nosso Salvador. Nós precisamos do Teu senhorio. Conduz-nos à conversão dos nossos caminhos. Senhor, nos conduz pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, Pai, que o nosso coração, até que alcancemos, dá-nos um coração sábio, para que contemos os nossos dias, Senhor, vivemos na Tua presença, em temor, em tremor, Senhor, sabendo do Teu amor, mas também da Tua justiça. Que nós possamos ser usados pelo Senhor na Tua justiça, Senhor, para a salvação daqueles que estão cegos, que estão endurecidos, indiferentes, que estão orgulhosos, soberbos, aqueles que estão altivos, Pai, nas suas ambições e avarezas, Pai, ganâncias, tem misericórdia, Senhor, nas suas falsas seguranças, Senhor. Livra-nos, Pai, do laço do passarinheiro, Senhor. Livra-nos de nós mesmos, Senhor. Livra-nos desse mundo jaz maligno, corrompido, Pai, de Satanás, Senhor. Livra-nos, Pai. Oh, tem misericórdia de nós, Pai. Tu que nos salvou, Senhor. Merecemos o inferno, mas em Ti herdamos o céu. Muito obrigado, Senhor, porque nos céus os humildes estarão, não os orgulhosos. Que ainda hoje podemos nos arrepender, Pai, não sermos orgulhosos, podemos nos humilhar debaixo da potente mão do Senhor, ao Senhor, e a Tua graça salvadora, Pai, nos recompensará, nos salvará de nós mesmos e deste pecado, em nome de Jesus. Amém.